Olá a todos. Hoje nós vamos dar início às gravações das aulas da disciplina de Eletrônica Aplicada, do curso de Eletrotécnica, da CESP. Eu me chamo Danilo e vou acompanhar vocês no decorrer dessa disciplina, ok? Quando a gente fala de eletrônica, uma das primeiras coisas, um dos primeiros conceitos fundamentais que nós devemos compreender é o conceito de semicondutor, certo? E semicondutores são componentes eletrônicos fabricados principalmente com silício, que possuem resistência intermediária entre condutores e isolantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o semicondutor ele tem a capacidade de alternar entre um meio isolante para um meio condutor, certo? A maioria dos semicondutores é composta por silício, porém, o germânio também pode ser muito utilizado, pois ele possui propriedades comuns à do silício. Os principais semicondutores que nós utilizamos e conhecemos são o diodo, o LED, que é um diodo emissor de luz, e o transistor. Mais à frente nós vamos falar um pouco sobre cada um deles. Mas antes disso, nós vamos conhecer um pouco sobre a estrutura do material que é utilizado no desenvolvimento dos semicondutores. E aqui nós vamos pegar como exemplo o silício, O silício ele possui 4 elétrons na sua camada de valência. Esses 4 elétrons, por consequência, fazem ligações com todos os outros 4 elétrons dos outros átomos de silício da mesma estrutura atômica. Com isso, todos os átomos eles estão com ligações covalentes. Nós não temos nenhum átomo livre para se movimentar dentro da estrutura pura do silício. E como nós não temos elétrons livres para movimentação dentro dessa estrutura, consequentemente, o silício puro não é capaz de conduzir corrente elétrica, ele possui uma alta resistência. Mas essa propriedade ela pode ser alterada através de um processo químico chamado de dopagem. Esse processo químico, ele consiste na adição de uma substância diferente do silício, ou seja, na adição de uma impureza dentro da estrutura atômica do silício. E a partir desse processo é possível controlar a concentração de portadores de carga e assim modificar as características ou as propriedades elétricas desse material. E aí nós temos basicamente dois processos de dopagem. O processo de dopagem que produz os semicondutores do tipo P. Ele funciona da seguinte maneira: a impureza que vai ser adicionada nesse elemento é uma impureza trivalente, ou seja, ela tem 3 átomos na sua eletrosfera. E os principais elementos são o bório, o gálio ou o índio, que são adicionados ao silício. O que é que isso vai gerar? Na falta de um elétron de valência para formar as 4 ligações covalentes de um semicondutor intrínseco, ou seja, de um semicondutor puro, o semicondutor do tipo P apresenta uma lacuna, ou seja, um elo perdido. Então, quando você adiciona o boro, por exemplo, dentro da estrutura atômica do silício, o boro, por possuir apenas 3 elétrons, um dos elétrons do silício vai ficar sem fazer ligação covalente. Consequentemente, você tem uma lacuna dentro desse semicondutor. O outro processo de dopagem é o que produz os semicondutores do tipo N. Nesse caso, a impureza é um elemento pentavalente, ou seja, ele possui 4 átomos em sua estrutura. 5 átomos em sua estrutura. E são basicamente os mais utilizados, o fósforo, antimônio ou arsênico. Nessa situação, como o átomo inserido ele possui 5 elétrons, um elétron ficará sem fazer ligação covalente com os demais átomos da rede cristalina. E você vai ter um elétron disponível para se movimentar dentro dessa estrutura. A partir daí, desse conceito de
semicondutores do tipo P e semicondutores do tipo N são constituídos os principais elementos da eletrônica, que vão ser o diodo, o transistor, os amplificadores operacionais. No caso do diodo, que é o mais simples e um dos mais utilizados dentro da eletrônica, o diodo é fabricado com uma junção de duas partes dopadas de maneira diferente, ou seja, você vai ter um condutor do tipo P e um condutor do tipo N. A junção desses semicondutores vai formar o que nós conhecemos e é largamente utilizado como diodo. Os transistores, diferentemente dos diodos, ele é composto de 3 tipos de semicondutores. Na sua grande maioria são PNP, que é um semicondutor do tipo P, um semicondutor do tipo N e outro semicondutor do tipo P. Eles são denominados da seguinte maneira: o emissor, que tem uma largura média e é fortemente dopado, grande fornecedor de buracos, digamos assim, ou cargas positivas. A base é muito fina e tem uma dopagem média. Como ela é fina, ela não representa um empecilho muito grande para as cargas que vão fluir entre o emissor e o coletor. E o coletor ele é bastante largo em relação ao emissor e a base é fracamente dopada. É responsável por receber elétrons que saem do emissor e atravessam a base. Como eu falei, os semicondutores eles são amplamente utilizados no nosso cotidiano, tanto na indústria como até em ambientes residenciais. Por quê? Os semicondutores eles são matérias-primas para os circuitos integrados que constituem quase todos os componentes eletrônicos que nós utilizamos hoje, de ar-condicionado, notebooks, celulares, controle remoto e vários outros desse tipo, retificadores e inversores. Os inversores hoje eles são bastante utilizados na geração fotovoltaica on-grid em ambientes residenciais. E o LED. Esse LED que vocês estão visualizando, eles são muito utilizados em eletrônica como sinalização, mas a iluminação LED que nós utilizamos hoje de maneira residencial nas nossas casas também são fruto de semicondutores. E aí agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o diodo, certo? É um semicondutor com 2 terminais que conduz corrente elétrica somente em um sentido. Os 2 terminais são o semicondutor do tipo P e o semicondutor do tipo N, que constituem o diodo. Por isso, ser possível, ele é constituído por uma junção PN, que permite a passagem de corrente elétrica quando ele está diretamente polarizado. O que quer dizer isso? Nós temos 2 maneiras de polarizar um diodo, de maneira direta ou de maneira reversa. A maneira direta é quando o terminal P está ligado diretamente à saída positiva da fonte. E de maneira reversa é quando o terminal P está ligado à saída negativa da fonte. Quando polarizamos o diodo diretamente, ele conduz. Quando ele é polarizado de maneira reversa, ele se comporta como uma chave aberta. Ele interrompe o fluxo de corrente elétrica. E aí, como a gente falou, o semicondutor do tipo P ele é formado por cargas positivas. Então, essa parte do tipo P vai ser ligada diretamente à saída positiva da fonte. E a do tipo N, que é onde possui cargas negativas, vai ser ligado diretamente à saída negativa da fonte. Com isso, o diodo se comporta como um condutor. Se esse tipo de ligação for inversa, o diodo se comporta como uma chave aberta. E aqui nós temos a curva característica do diodo, só para a gente entender um pouco mais. Os diodos, dependendo do material que ele for constituído, se ele for silício ou germânico, eles têm uma tensão mínima de operação. Para o silício, essa tensão mínima de operação é de 0,7 volts. Para o germânio, é de 0,3 volts. O que isso quer dizer? Se ele for polarizado diretamente, como mostra ali o lado direito do gráfico, polarização direta, a partir da tensão inicial, o diodo vai começar a conduzir de maneira direta, vai permitir a passagem de corrente elétrica. Se ele for polarizado de maneira inversa ou reversa,
ele se comporta como uma chave aberta e a corrente que flui pelo diodo é zero. É claro que, como todo dispositivo eletrônico, ele tem seus limites de tensão e corrente. Então, se você polarizar o diodo de maneira reversa com uma tensão muito alta, além da permitida pelo fabricante, ele vai entrar em disrupção, ou seja, ele vai dar defeito, vai dar um curto-circuito e ele vai passar a conduzir corrente. As principais aplicações do diodo: pontes retificadoras. O que é uma ponte retificadora? Ela vai transformar a corrente alternada em corrente contínua. Iluminação de LED e reguladores de tensão, que tem um dispositivo próprio para isso, que é o diodo Zener. E aí a gente vai ver mais um pouco sobre ele agora. O diodo Zener ele é conhecido como regulador de tensão, ou seja, esse diodo ele tem uma aplicação específica. Ele é basicamente utilizado para regular tensão. E ele ganha esse nome em referência a um americano, físico americano, né, Clarence Melvin Zener. Outra propriedade específica desse equipamento é que ele opera polarizado de maneira reversa. Se você polarizar o diodo Zener de maneira direta, ele se comporta como um diodo normal. Porém, se ele for polarizado de maneira reversa, ele vai ter essa característica de regulação de tensão, né? Que é quando a tensão de ruptura do diodo Zener é atingido, a mesma torna-se praticamente constante, independente da corrente que passa pelo diodo. E aí nós temos que observar algumas características específicas desse diodo para quando a gente for fazer algum projeto ou alguma aplicação específica. São basicamente 3 requisitos, né? A tensão de regulação, que permanecerá praticamente constante durante todo o tempo em que o diodo estiver em operação. Essa tensão de regulação significa dizer a tensão que o diodo consegue regular. Então, se é um diodo Zener de 10 volts, ele vai conseguir regular até 10 volts. Corrente mínima é a mínima corrente capaz de garantir que o diodo esteja operando corretamente, e a corrente máxima de operação é o valor máximo de corrente que o diodo Zener consegue suportar. E nós temos agora o LED, né, que ele é uma abreviação da seguinte frase, né, diodo emissor de luz. No LED, a emissão de luz acontece quando a corrente elétrica percorre o material de junção PM, emitindo uma radiação infravermelha. Então, esse tipo de diodo ele é usado para aplicações específicas, né, que estejam voltadas à emissão de luz, né, ou emissão de radiação infravermelha. Ele não tem aplicação para chaveamento, nem para regulação de tensão. E possui uma vantagem, né? A vantagem é que eles são muito baratos e possuem alto rendimento e alta durabilidade quando você compara ele com com lâmpadas tipo incandescente ou fluorescente. Bem, aqui a gente encerra a nossa primeira aula, onde a gente deu uma breve introdução sobre os conceitos relacionados à eletrônica, semicondutores e falamos um pouco sobre diodo, ok? Até a próxima.